Bem, o Corinthians está aqui no nosso telão para provar que não é todo mundo que está muito feliz ou o torcedor do Corinthians não está nada feliz. Mari Pereira e também o André Dom que vão comentar um pouquinho mais sobre a situação do Timão, que realmente, Bruno, a gente queria falar só de festa, só de sextou, só de diversão. Mas aí a dona Lili Nascimento já aparece no nosso telão. Pelo menos a repórter continua. Isso. Já pra gente, pelo menos essa é uma boa notícia. Revisa o contrato, hein? E a multa é altíssima, hein, Lili? Só vocês para fazer dar um pouco de risada, viu? Manhã tensa, caótica aqui pro lado do Corinthians. Eu posso afirmar que eu continuo, sim, na ESPN. Mas vamos lá, né? Os torcedores hoje se depararam aí com a notícia que a VaideBet rescindiu o contrato. Então, o Corinthians acaba de perder a patrocinadora Master, né? Que foi um grande golaço aí do presidente Augusto Melo. Muitos dizem que o único, desde que ele assumiu, né? 370 milhões em 3 temporadas. Mas agora, diante de todas essas suspeitas aí de corrupção, de esquema ilícito, está sendo investigado pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, a VaideBet emitiu uma nota oficial avisando que deixa esse patrocínio com o Corinthians e lamenta, né, que é um patrocínio que teria que durar por pelo menos 3 temporadas. Lembrando que a VaideBet seguiu tudo certinho conforme o contrato, porque no contrato havia uma cláusula anticorrupção. Então se apegou nesta cláusula. Mas para rescindir o contrato, a VaideBet teria que notificar o clube 10 dias antes. Foi isso que a VaideBet fez no dia 27 de maio. O prazo venceu ontem, quinta-feira. Na quinta-feira à noite mesmo, o Corinthians emitiu uma nota falando que iria colaborar com as investigações, que também notificou a rede social media, a empresa que intermediou a negociação. Mas hoje, pela manhã, essa nota aí oficial da VaideBet deixando o Corinthians depois de 5 meses aí de contrato, pagou cerca de 60 milhões de reais até o momento. Bruno e Mari. Lá se vai mais um. Perdas dessa gestão do Augusto Melo. A Lili fica com a gente, tá? Não vai não, Lili, você fica. Porque a gente já também fala sobre a situação do Carlos Miguel, tá? O Corinthians já perdeu 5 diretores em 6 meses da atual gestão. 2 outros diretores pediram licença. O Cássio, maior ídolo dessa geração, ou talvez da história do Corinthians, fechou com o Cruzeiro. O Carlos Miguel, que já a Lili atualiza, tem propostas para sair, que é o goleiro titular, e a VaideBet rescinde o contrato milionário. Os jovens de hoje, eles têm uma expressão, Dom e Mari. Quando algo não dá certo, eles falam assim, vai de base. Então a VaideBet foi de base hoje no Corinthians. Enfim, era talvez o grande mérito dessa gestão do Augusto, que era talvez esse patrocínio multimilionário que ia ajudar o Corinthians, que foi tão celebrado pelos torcedores e pelo próprio Augusto. E agora tem o quê? 6 meses de gestão, 4 meses de um anúncio de uma... O que ele falou, 5 meses, né? 5 meses. De acordo aí. De acordo, tudo funcionando. E aí já rescindiram. Bom dia. Por culpa do próprio Corinthians, né? Bom dia, amigos. Bom dia, fã de esportes. Exclusivamente por culpa do Corinthians, assim, impressionante a capacidade que se mostrou dessa nova gestão de assinar erros atrás de erros, né? Falamos muito aqui sobre ter herdado muita coisa errada da diretoria antiga. Talvez o assunto do Carlos Miguel a gente tenha que resgatar um pouquinho do que foi o ano passado do Corinthians, de tomadas de decisão também equivocadas da antiga diretoria. Mas já era muito difícil colocar a casa em ordem. Muito por conta dos problemas herdados. Já seria muito difícil, tanto dentro de campo quanto fora. O ano passado do Corinthians, esportivamente, foi horroroso. Assim, só que a gente acostumou a falar do Corinthians nessa situação. A falar do Corinthians, a normalizar que o Corinthians... briga na parte de baixo da tabela ou passa por dificuldades, a normalizar que o jogador sai e vai atrás do Corinthians para receber as coisas devidas. Que o presidente errou nisso, naquilo, que a direção... Normalizou a falar que falta pagar parcela de tal, que falta não sei o quê, enfim, muitas coisas, contratos, o caso do Paulinho que também envolveu contrato. É verdade. Então, assim... se tornou uma coisa comum esse noticiário do Corinthians, não só esportivamente, mas internamente também. Então já seria muito difícil o ano de 2024, porque uma hora precisa acabar essa situação, você precisa colocar a casa em ordem. Mas aí o novo proprietário também faz muita bagunça. É isso aí. Muita bagunça.
E aí a casa está quase desmoronando. Porque acrescentando, né, Mari, além de todas essas dificuldades, a gente imaginava, e o Augusto também sabia, que a oposição não seria uma oposição. Seria uma oposição predatória, mas muitos desses casos, não sei se todos ou alguns, mas esse do novo patrocínio é um bom exemplo, está exclusivamente relacionado ao atual comando, não é, Donk? Com certeza, Bruno. Bom dia para você, Maris, Lili, fã de esporte. Até por todo esse contexto que a gente colocou aqui, para mim o Corinthians hoje é disparado o maior desperdício de potencial que a gente tem no futebol brasileiro. Do clube que poderia ser e do que ele está sendo. Porque a gente está falando de várias decisões tomadas já da direção anterior e dessa também que tem sido uma catástrofe até aqui pela sucessão. E como a Mari lembrou, acho que uma das coisas que o Corinthians mais se vangloriou, que foi o seu patrocínio, que mostra justamente esse potencial, né, pelo valor que eu falei que o Corinthians teria de alcançar grandes coisas, e de repente acaba dessa forma, e não pode acabar essa história, porque a gente está falando de uma questão policial. E, assim, acabou para o Corinthians a questão do patrocínio, mas essa história tem que continuar, tem que ter investigação, porque é algo muito sério, vai muito além de qualquer decisão em relação a patrocínio do Corinthians. E a gente fala de um clube com todos os problemas, mas que mesmo assim há alguns anos era campeão brasileiro, que com todas as dificuldades foi à quarta de final de Libertadores, foi longe em Copa do Brasil. Então, assim, você mostra o potencial que o Corinthians tem, mas a sucessão de atrapalhadas que ele comete fora de campo, o quanto que elimina. Então, eu tô falando isso pensando no torcedor do Corinthians, não é criticando o clube para criticar o torcedor. Pelo contrário, o torcedor é a maior vítima que está O torcedor sabe o que ele poderia aproveitar com um clube bem gerido, né? Com certeza. E aí, ver tudo isso acontecendo, ainda mais num caso que extrapola o futebol, é um caso policial. Tanto que a nota, não é? A Lili falava sobre isso, né, Mari? A nota é um esculacho no Corinthians. Vou pegar ela certinho. Pegar a cara do Corinthians, esfregar no asfalto e ainda bater assim com a boca na guia. Não é, Mari? Não, porque a parte que fala assim de... Você leu, Viola? Tô falando sério. A marca avalia que não se pode manter a parceria enquanto pairar sobre o acordo qualquer suspeita em relação a condutas que fujam à conformidade com a ética e os preceitos legais. Só a dúvida no crivo ético da marca já é suficiente para determinar a rescisão. Então, sabe por que eu tô falando isso? Porque quando tem, não é, Lili, o anúncio ali da parceria, a gente tava lembrando, né, Mari? Qual que é a dúvida? Caramba, será que é tudo isso mesmo que vão pagar? Mas qual é essa marca? Será que dá para confiar ou não? Fica essa dúvida no ar. Mas a dúvida é em relação à empresa. Isso. E o que a empresa faz agora? Eu fiz a minha parte, eu cumpri tudo que eu poderia, eu não posso colocar em risco a minha imagem. E quem está colocando a minha imagem em risco é o Corinthians. E é por isso que eu estou saindo. E a gente pensava assim, né, Lili, até nessa questão de levantar a dúvida sobre a marca, mas assim, o que será que talvez o Corinthians vai estar se metendo? Será que pode ser alguma furada para o Corinthians, né? Como aconteceu com o comando anterior. Sim. Foram vários patrocínios, vários patrocínios apresentados e que não viravam, que eram suspeitos. Até então, dando a credibilidade pro Corinthians, né? Isso. Partindo do pressuposto de que o Corinthians tem uma imagem a zelar. Perfeito. Mas da mesma forma também, mesmo assim, era suspeito. Porque assim, por que o Corinthians se submete a certos contratos, a certas relações? O Corinthians não pesquisou sobre tal empresa antes. Dessa vez é 100% ao contrário, né, Lili? É a empresa falando, opa, já começou a dar ruim, eu tô caindo fora. Exatamente, foi a empresa demonstrando total credibilidade, né, pagando certinho esses 5 meses aí. A VaideBet fez todos os pagamentos para o Corinthians, os depósitos ali no início do mês, inclusive depositou até agora aproximadamente 60 milhões, tá? Porque adiantou a última parcela do contrato de 3 temporadas, o que ajudaria o Corinthians, que precisa pagar a PixBet, a patrocinadora anterior, tá? A multa gira aí em torno num total de 44 milhões. Então, o dinheiro da VaideBet chegando, esse adiantamento, ajudaria o Corinthians a pagar as parcelas aí. O Corinthians entrou num acordo com a PixBet, a antiga patrocinadora. Então, assim, a VaideBet cumpriu tudo o que estava em contrato até agora. E algo me chama a atenção, porque eu tô aqui, geralmente fico na parte de fora lá do CT, né? A gente tá aqui na parte de dentro, perto da salinha de coletiva, porque teve treino aberto hoje, como a gente mostrou as imagens aí para o fã de esportes. E aí, quem estava nesse treino? O presidente Augusto Melo.
estava ali no treino assistindo, tranquilo, parecia bem leve, né? A gente fez algumas imagens dele também. E aí, no momento em que sai essa nota oficial da Vaidbet falando sobre a rescisão contratual, a gente percebe uma movimentação diferente. Ele fala ao telefone e em seguida vai embora. Ele estava ao lado do Fabinho Soldado, o pessoal da assessoria. Aí ele sai do campo e o treino continua. Ou seja, dá a impressão de que ele talvez não sabia dessa rescisão, ficou sabendo pela nota. É claro que isso a gente vai saber depois, quando ele decidir se pronunciar, mas até então, o momento da nota oficial, ele estava ali acompanhando o treino tranquilamente, aparentemente, tá? São na nota é quando a empresa fala, e a Lili trouxe pra gente, Mari, que a empresa cobrou as explicações e as explicações não foram dadas. E aí, diante desse cenário, o ponto que a Mari levantou aqui outro dia, e qual a nova empresa que vai querer, então, patrocinar o clube nesse cenário? É assim, eu acho que tem várias questões ali pra gente debater sobre preparo, sobre profissionalizar, né, essa área do futebol, essa gestão, essa parte de gestão. O Augusto Melo, quando ele chega, quando ele assume, ele fala sobre isso, né? Sobre dar ao Corinthians algo mais profissional. E ele não tem essa experiência, né? De gerir um clube, né, nessa cadeira de presidente, enfim. Precisa se cercar de pessoas competentes, capacitadas, precisa criar um núcleo ali. Agora, é um primeiro semestre muito turbulento, de muitas coisas para serem resolvidas. E talvez a principal delas, já aconteceu tanta coisa que não dá nem para ranquear, a gente pôs, né? ali na tela, parece que eram só aqueles os problemas, mas ali não tinha metade. Não tinha. Porque não entrou a rescisão da outra. Não entrou. Os jogadores que saíram, que tinham que pagar. Mateuzinho, não entrou Veríssimo, não entrou muita gente. A mudança de técnico. Não entrou E é um Rojas, E é um time sem comando de futebol que está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Isso não pode ser ignorado também. Aí, talvez, a principal questão do clube que exigia um momento ali de concentração e trabalho, de você se afundar para resolver a situação, o presidente, ele aceita um convite para ver a final da Champions. E assim, tá tudo bem, ele vai para lá para aproveitar também essa viagem e fazer negócios, e ok. Mas se você se cercou de pessoas profissionais, se você se cercou ali de caras que você confia, você divide essa responsabilidade. Neste momento, o presidente do Corinthians, ele precisava estar resolvendo essa situação. É verdade. Ele precisava estar focado em resolver essa situação. Ou ele não acreditou que a Vaidbet tomaria essa decisão, ou ele realmente não tem nenhuma capacidade de gerir esse clube, porque é um clube que exige muita coisa. E assim, no principal momento, ele não estava presente. Porque foi exatamente no período do esclarecimento, né, que a Vaidbet cobrou esse... Ele voltou, acho que 2 dias do prazo. Isso, ele voltou 2 dias, quer dizer, não, ou resolveu de lá. Não resolveu, né? Bom, não resolveu, tanto que o contrato foi rescindido. E assim, se você tem acho que alguma explicação para dar, por mais que ainda a situação fosse perdurar ali com investigação, é outra história. A sensação que dá é que o Corinthians não deu qualquer base que possa provar sua inocência nesse aspecto. Pode até vir provar, não estou condenando, não sou eu que vou fazer isso, mas se o Corinthians tivesse levantado qualquer elemento ali, pelo menos por enquanto, isso já poderia ser o suficiente, pelo menos para continuar o contrato de patrocínio, até provar sua inocência ou não dentro dessa questão. Então E assim, a gente fala de um Corinthians que está sem comando em diversas áreas no momento. A saída de diferentes diretores, e a gente está falando de um clube sem comando de futebol em meio à temporada. A gente sempre falou do Corinthians com tantos problemas dentro de campo, no momento que parece até acertar, o problema maior está fora de campo, e não duvido nada que isso comece a influenciar no time. Muito complicado você passar de forma isenta em relação o foco é no gramado, no que está acontecendo dentro de campo. Sinceramente, eu não consigo acreditar que isso não vai impactar no desempenho de um time que aos poucos vai se acertando um pouquinho. Porque às vezes é até inconsciente, você está num ambiente que não te passa talvez uma seriedade de trabalho, e aí naturalmente você larga aqui, os caras não estão vendo. Você fica preocupado se você vai receber o seu salário. Se a coisa vai funcionar, o quanto que eu vou estar exposto com a torcida, qual a relação, porque na nota ela ainda fala assim, diante das explicações apresentadas, sem nenhuma resolutividade, a Vaidbet, lamentavelmente, se vê obrigada a tomar tal atitude. Porque, por exemplo, Bruno, aconteceu um negócio aqui no estúdio.
Podonk, tudo bem. Aí eu chego e falo assim, Bruno... Pra me defender aí. Aí eu falo, Bruno... Posso ver a final Não viaja, da não viaja, fica aqui pra resolver. Confia em mim, Bruno. Eu te dou todos os motivos. Cara, eu não tava no estúdio, era o Dom que tava ficando aqui todos esses dias. Não fui eu que fiz, mas olha, eu já acionei isso. Vocês não, tudo bem, Mário, eu não vou tomar nenhuma medida... você. câmeras, já pedi pra provar, já a gente tá aqui todo dia, eu confio em você. Eu não vou tomar nenhuma medida drástica. Vamos, então, esperar resolver pra tomar uma decisão. A Vaidbet falou, irmão, o que tá acontecendo? Eu vou cair fora. Diga, Lili, pra gente fechar. A gente tem que lembrar que quando o presidente Augusto Melo viajou para a Europa para acompanhar a final da Champions League e resolver algumas situações que ele ainda deve falar para a imprensa, que foi resolvido ou não, questão do Wesley, investidores e etc., ele já sabia dessa notificação da Vaidbet, que foi no dia 27 de maio que a Vaidbet enviou a notificação e deu 10 dias de prazo. Então, quando ele viaja, ele já sabia dessa notificação, desse prazo de 10 dias, e ele volta no dia do prazo, porque foi ontem mesmo, né, que venceu o prazo. Ontem o presidente Augusto Melo chega ao Brasil e emite a nota aí à noite, né, em nome da diretoria, uma nota que, obviamente, né, pela rescisão contratual na manhã de hoje, a gente vê que não convenceu a Vaidbet, que decidiu terminar e encerrar de vez aí esse patrocínio master com o clube. Ô Lili, você já volta, porque a gente precisa falar do Carlos Miguel, tá? Então eu sei que você tem notícia boa? Hoje tá difícil. Aí Vamos devagar, Mari. Tá bom. Bom, a Lili volta já. Corinthians pode estar se despedindo de seu goleiro titular. Vem comigo que eu vou te contar tudo. Mas antes gostaria de te convidar a se inscrever no nosso canal. Assim você vai ficar sempre bem informado com as novidades do Timão. Carlos Miguel, o atual titular da Meta Alvinegra, pode deixar o Corinthians nas próximas semanas. Se ele emplacar uma boa sequência e chamar a atenção de algum clube europeu que ofereça os 5 milhões de euros previstos para quebrar o vínculo com o Corinthians, o goleiro pode ir embora. É importante frisar que a janela de transferências para o mercado internacional abrirá em julho e o valor da multa é considerado baixo se comparado às negociações praticadas por times do velho continente. Além disso, Carlos Miguel tem contrato com o Timão até o final de 2025. Após uma renovação feita ainda na gestão do Duílio Monteiro Alves. Neste vínculo, foi estipulada uma queda em sua multa rescisória indo de 50 milhões de euros para 4 milhões, o que facilita uma possível saída. A redução drástica do valor ocorreu porque na época da renovação em 2023, Carlos Miguel e seu staff tinham em mente que se um bom desempenho não fosse apresentado no período do novo contrato, não haveria razão para uma multa exorbitante para um goleiro reserva. Assim, visando uma possível saída por falta de espaço, o pedido para redução do valor foi feito e aceito pela diretoria do Corinthians. É importante lembrar que as situações no futebol podem mudar rapidamente e que a decisão final é do Carlos Miguel. Ele precisará analisar todas as opções e escolher o que for melhor para a sua carreira. Continue acompanhando aqui as notícias para saber o que vai acontecer com o futuro do goleiro. Grande abraço para você e até o próximo vídeo.